Minha irmã, meu irmão, a liturgia da Igreja nos alimenta cotidianamente com a palavra do Senhor e com a Eucaristia. Nessa etapa do tempo comum que estamos vivendo, se não forem dias de solenidade e festas, predominarão textos extraídos do livro do Êxodo, como fonte da primeira leitura. Lembre-se de que o livro do Êxodo é um dos textos centrais do Antigo Testamento, relatando a opressão do povo de Israel no Egito e sua libertação liderada por Moisés. Nele se relata a Páscoa dos Hebreus, a aliança de Deus com seu povo no Monte Sinai e os mandamentos para a vida na Terra Prometida. Faz muito bem para a espiritualidade cristã conhecer, meditar e rezar estes textos. Vamos percorrer o caminho do Êxodo, dispostos a crescer na fé e na confiança em Deus. Rezemos antes. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quiseste dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz dos povos. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade. E deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos dessa história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias foi anunciado ao rei dos egípcios que o povo tinha fugido. Então mudaram-se contra ele os sentimentos do faraó e dos seus servos, os quais disseram: que fazemos? Como deixamos Israel escapar, privando-nos assim dos seus serviços? O faraó mandou atrelar o seu carro e levou consigo o seu povo. Tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito com os respectivos escudeiros. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, que foi no encalço dos filhos de Israel, enquanto estes tinham saído do braço erguido. Os egípcios perseguiram os filhos de Israel com todos os cavalos e carros do faraó, seus cavaleiros e seu exército, e encontraram-nos acampados junto do mar, perto de Pi-Hairó, defronte de Baal-Zephon. Como o faraó se aproximasse, levantando os olhos, os filhos de Israel viram os egípcios às suas costas. Aterrorizados, eles clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: foi por não haver sepulturas no Egito que tu nos trouxeste para morrermos no deserto? De que nos valeu ter sido tirados do Egito? Não era isso que dizíamos lá: deixa-nos em paz servir os egípcios? Porque era muito melhor servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés disse ao povo: não temais, permanecei firmes, e vereis que o Senhor fará hoje para vos salvar. Os egípcios que hoje estáis vendo, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor combaterá por vós e vós ficai tranquilos. O Senhor disse a Moisés: por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, nos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros.
Minha prezada irmã, meu prezado irmão, desta semana continuamos a ler o livro do Êxodo. O trecho de hoje, Êxodo 14, versículos 5 a 18, situa-se no ápice do drama do Êxodo. A saída do povo de Israel do Egito, sob a liderança de Moisés, rumo à libertação prometida por Deus. Após permitir que os hebreus partissem, o faraó se arrepende e mobiliza seu exército para persegui-los. A tensão cresce. O povo encurralado entre o exército egípcio e o mar entra em desespero e murmura contra Moisés. Essa queixa revela a fragilidade da fé diante da adversidade, mas também prepara o cenário para a manifestação poderosa de Deus. A resposta de Moisés é um dos pontos mais altos do texto. Não temais, permanecei firmes e vereis o livramento do Senhor. Essa confiança no agir divino abre caminho para o versículo-chave. O Senhor combaterá por vós. Deus então ordena que Moisés estenda a mão sobre o mar para dividi-lo, antecipando o milagre que permitirá a passagem dos israelitas a pé enxuto. A narrativa se desenrola como uma verdadeira teofania, revelando Deus como libertador e Senhor da história. O texto afirma com vigor que o Deus de Israel é um Deus que intervém na história para libertar seu povo. Ele escuta o clamor dos oprimidos e age com poder. A travessia do mar não é apenas uma libertação política, mas uma passagem teológica. É a transição da escravidão para a liberdade, do medo para a fé, da morte para a vida. Moisés, como mediador, simboliza a confiança inabalável na promessa de Deus. A presença de Deus se manifesta no tempo da crise, não para eliminar o conflito, mas para transformar o caminho impossível em via de salvação. A intervenção divina mostra que a salvação não é mérito humano, mas dom gratuito de Deus. Hoje, muitos cristãos se encontram em situações semelhantes à do povo de Israel, encurralados por medos, injustiças e incertezas. O texto que ouvimos hoje recorda que mesmo diante do mar fechado, Deus é capaz de abrir caminhos. A igreja é chamada a anunciar essa esperança. Deus não abandona seus filhos, mesmo nas situações mais desesperadoras. Na vida pastoral, essa passagem inspira confiança no agir de Deus, especialmente em contextos de perseguição, opressão ou desânimo. A travessia do mar é símbolo do batismo cristão, que nos faz passar da morte para a vida em Cristo. Somos chamados a caminhar com fé, mesmo quando tudo parece perdido, pois o Senhor continua a combater por nós. Este texto motiva a igreja a ser sinal profético de libertação, a manter a esperança viva e a conduzir os fiéis com coragem, certos de que o Deus que abriu o mar continua conduzindo o seu povo hoje. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.